capítulo todo. Mateus 24. Vamos ler esse capítulo todo e já dá para entender muita coisa. Amém? Me ajudem aí, irmãos. São versículos pequenos. Vamos ler de 2 em 2 versículos, pausadamente. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vedes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a fuga não se vergonhe. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou veio ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que eu vos tenho predito. Disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra desde o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, grande cantor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e uma outra extremidade dos céus. Aproveitei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, E não perceberam a aflição quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o virá. Amém. Vamos até. Tiago Ronaldo, faz oração para nós. Deus, obrigado por ter nos trago mais uma vez a tua casa, essa noite fria. E queremos te pedir, Senhor Deus, aquece o nosso coração com a tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Irmãos, vivemos uma época muito difícil. Excesso de chuvas, excesso de perseguições, excesso de mortes, excesso de gafanhotos, excesso para todo lado. E as questões começam a complicar a nossa mente. Amanhã, dia 20 de julho, nós completamos 120 dias de isolamento social. 4 meses. 4 meses de isolamento social. Não diminuiu. Os hospitais estão lotados. A economia está afundando. Os desempregados desesperados. E os cristãos estão se afastando da fé. Online e presencialmente, eles pararam de buscar a Deus. O culto doméstico acabou. A oração diminuiu. A leitura da Bíblia cessou. Tanto online quanto presencialmente, a fé está esfriando em muitos lugares. Muitos colegas de ministério têm me ligado, conversado, trocado ideias e perguntando como está por aí. Aqui esfriou geral. A frequência esfriou, online esfriou, nas famílias esfriaram. Irmãos, a grande pergunta que tem surgido para todo lado, a começar entre os teólogos: será que é o final dos tempos? Será que agora é para valer? Irmãos, não é uma pergunta fácil para responder.
O nosso texto tem muitas ilustrações, mas tem muita coisa clara que dá para a gente entender, ok? Eu não sei se é o dia final, mas os sinais dos tempos estão muito claros. É o que eu quero compartilhar nessa noite, né? Nosso tema é esse: os sinais do tempo, os sinais que nos aproximam do dia final, do grande dia, o dia da segunda vinda de Jesus, né? Eu não sei qual será o dia, mas os sinais dos tempos têm mostrado muita coisa. Eu não tenho como falar o dia, data e hora, mas as Escrituras Sagradas têm muito a dizer sobre os últimos dias. É o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Infelizmente, né, a situação está difícil, mas a resposta está na Bíblia. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, aí olha, versículo 2, né, versículo 3, quando os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus falou para eles, né? A gente não sabe que dia, mas Jesus falou muita coisa. Tem muita ilustração, tem muita parábola, tem muita frases aqui, a gente não entende, mas tem muita coisa clara aqui nesse texto, ok? Jesus falou, isso tem que ficar bem claro. Mas a respeito daquele dia, versículo 36, e ora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Em Atos 1,7, os discípulos questionaram Jesus após a ressurreição, e Jesus falou com eles: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, o dia e a hora final pertence a Deus Pai, prerrogativa de Deus Pai, exclusividade de Deus Pai. Mas os sinais dos tempos foram revelados a nós, estão claros nas Escrituras Sagradas, né? Nesse texto dá para a gente conhecer muita coisa, compreender muita coisa, crer na palavra e experimentar, pelo menos nos preparar adequadamente. Os sinais dos tempos estão aí. Há muita linguagem figurada aqui, irmãos. Não dá para explicar cada um, mas tem muita coisa clara, direta, objetiva, que dá para a gente conhecer, entender, crer e aplicar. É sobre isso que nós vamos falar, certo? No versículo 32, Jesus está, depois de falar alguns sinais, ele passou: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Que Jesus está falando, assim como através de uma observação da figueira, os discípulos conseguiam saber que estava próximo o verão, assim também cada discípulo de Cristo, observando os sinais dos tempos, dá para perceber a proximidade da segunda vinda de Jesus. É isso que eu quero, irmãos. Então nós vamos dividir aqui, em 3 grupos aqui, só para a gente entender. O primeiro está no versículo 14, versículo 14 aí é o mais comum, né? Faz parte dos sinais dos tempos. Vamos reler juntos aí, e peça aí, fica com a Bíblia aberta. Nós vamos reler esse capítulo muito. Eu vou citar alguns versículos, vai ficar gravado, quem quiser depois conferir, pode conferir. Chegar nos sinais mais específicos e mais imediatos, aí nós vamos ver também na Bíblia, ok? Então, versículo 14, podem ler para mim, juntos. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, o primeiro conjunto de sinais que nós vemos é a pregação do evangelho da graça de Deus a todas as nações. Então o primeiro grupo é esse,
sinais que evidenciam a pregação do Evangelho e da graça de Deus para todas as nações. Está acontecendo, é lógico. Esse sinal da pregação do Evangelho, ele vai se cumprir em todas as nações. Não significa que cada pessoa vai ouvir o Evangelho, mas significa que pessoas de todas as nações terão acesso ao Evangelho. De alguma forma, eles terão acesso ao Evangelho. No mundo inteiro existem 24 mil povos. Na virada do milênio, já tinham sido alcançados 22 mil povos. Faltavam 2 mil, os mais difíceis imagináveis. Nesses últimos anos, nas últimas décadas, as agências missionárias fizeram uma grande concentração de esforços conjuntos, esforços direcionados, esforços objetivos para completar essa obra. Alguns lugares ainda está bem incipiente, mas o que eu quero dizer é que já houve um avanço muito grande para completar a pregação do Evangelho a todas as nações. Irmãos, na minha opinião, o Evangelho já está alcançando todas as nações. Os povos mais difíceis estão sendo alcançados. A nossa agência presbiteriana, na virada do milênio, tinha em torno de 60 a 80 missionários. Hoje nós temos 220 missionários. 40 países têm missionários presbiterianos. A grande maioria entre povos não alcançados, ou povos que foram alcançados e ainda está meio assim, incipiente, começando. O Evangelho está em forma inicial, plantação de igreja, mas está indo. Nos últimos 20 anos, aumentou de 80 para 220 missionários. 40 povos, ou 40 nações sendo alcançados só pela agência presbiteriana. Imagina aí, só para você pensar, povos de difíceis acessos estão sendo alcançados. Missionário Ronaldo Lidório, por exemplo, tem alcançado muitos povos não alcançados. Missionário Osni, quando esteve aqui, ele falou de uma tribo no Oriente Médio, Jabalis, altamente difícil acesso, não tinha língua, não tinha escrita, um povo difícil de contato. Os missionários não conseguiam entrar, não havia nenhum convertido nessa tribo. Em mais de 2000 anos de pregação do Evangelho, nenhum convertido. Hoje é um povo alcançado. Está na forma inicial, mas foi alcançado. Ok? Então, eu quero falar, no Antigo Testamento falava muito disso. Que no dia final, na volta de Jesus, na segunda vinda, uma das características era a pregação do Evangelho para todas as nações. Tem alguns versículos que eu vou citar aqui, só para os irmãos verem. Eu mesmo lerei para a gente ganhar tempo. Joel 2,28 falava assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre todas as pessoas. O Espírito de Deus, o Espírito Santo já foi dado, derramado sobre toda a terra. Todo mundo tem acesso a ele, de certa forma. Isaías 52:10: e todos os confins da terra verão a salvação de Deus. Isaías 45:22: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Os profetas profetizaram essa pregação do Evangelho no mundo inteiro abundantemente. Jesus falou da pregação do Evangelho, aí no versículo 14 que nós acabamos de ler: e será pregado o Evangelho do Reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, este é um sinal que nós chamamos de sinais que evidenciam a graça de Deus. Pregação do Evangelho da graça de Deus para todas as nações, para o mundo inteiro, já está acontecendo abundantemente. Mas, apesar do grande avanço evangelístico, a
apesar do grande avanço missionário, da grande quantidade de missionários entre os povos não alcançados, trabalhando arduamente, incansavelmente, povos sendo alcançados, tradução da Bíblia, pregação do Evangelho, plantação de igreja, apesar disso, estes sinais apenas não dá para marcar o dia, a hora da volta de Jesus. Está acontecendo de forma abundante, mas ele não é suficiente para marcar. Por quê? Porque nós não temos conhecimento de todos os povos não alcançados. Por exemplo, quando Ronaldo Lidório começou a trabalhar entre os indígenas brasileiros, dizia-se que tinha 80 povos não alcançados na Amazônia. Quando ele entrou na Amazônia e começou a catalogar, mapear, ele descobriu 120 povos não alcançados. Ou seja, entre os povos não alcançados tinha 40 que nem eram conhecidos. Então, a pregação do Evangelho está abundante, está indo, está acontecendo, né? Conversões, plantação de igreja, em forma abundante, a graça de Deus está sendo espalhada no mundo inteiro. Mas nós não temos como aquilatar, medir todos os povos já estão todos alcançados, mas está acontecendo, ok? Então o fato do Evangelho estar sendo pregado por todo mundo é um bom sinal, é um sinal que a palavra de Jesus está cumprindo, é um sinal que Jesus vai voltar, é um sinal que tudo está acontecendo, mas ainda não é o sinal final. Eu vou falar do sinal final aqui daqui a pouquinho, ok? Então a pregação do Evangelho é um grande sinal da graça de Deus para todos os povos, mas ainda não é. Então, primeiro, sinais da pregação do Evangelho, da graça de Deus acontecendo entre todos os povos. Segundo, nós vamos lá em versículos 6 a 8, me ajudem aí. Versículos 6 até o 8. Sinais que indicam julgamento e disciplina de Deus. Do 6 até o 8. Vamos ver aí, responsivo. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não nos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vamos ler junto hoje. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, esse segundo grupo, dos quais nós vamos falar 3, sinais que evidenciam julgamento divino, disciplina de Deus. Eu vou explicar. Então, esses sinais aqui, esse grupo de sinais, a gente divide eles aí em guerras, terremotos e fomes. Está aí no texto, ok? Está simples, claro, o objetivo do texto. Se você olhar os textos paralelos de Marcos e Lucas, tem uma novidade. Lucas coloca lá em Lucas 21, versículo 9 a 11, e Marcos 3, versículo 7 e 8. Mas Lucas, ele acrescenta a esse texto de Mateus, ele acrescenta algumas coisas. Ele coloca lá, revoluções, guerra civil. Coloca também grandes terremotos. E ele inclui lá epidemias. Ok? Então, sinais que mostram o juízo divino e que mostram a disciplina de Deus. Então, guerras, terremotos, fomes, revoluções, grandes terremotos, epidemias. O que a gente pode entender disso aqui? Veja bem, primeiro, esses sinais também aconteciam no Antigo Testamento. Se você olhar, por exemplo, Isaías 19, 2, 2 Crônicas 15, 6, falam de guerras, muita referência à guerra lá entre as nações, brigas, discussões, tem tudo isso. Se você olhar Juízes 5, 4, Salmo 18, 7, Isaías 24, 19, terremotos. Acontecia lá no Antigo Testamento.
para julgamento dos povos impenitentes e também para a disciplina do seu povo. Mas profecias acerca de fome tinha muito no Antigo Testamento, né? Jeremias 15:2, 15 e 14:13. Então havia muito no Antigo Testamento, irmãos, guerras, terremotos e fomes, já acontecia lá. Então são sinais que mostram que a palavra de Deus está cumprindo, mas ainda não é o derradeiro sinal, não faz parte do grupo final, mas está acontecendo. Esses sinais aí são evidência do juízo divino, que Deus não perdeu o controle do mundo. Então, o juízo divino serve para quê? Fica desenfreado, ou quando a impenitência começa a dominar, Deus manda um juízo para pôr um freio no pecado. E serve para os cristãos ficarem alertas, como disse Jesus lá em Lucas 13. Então, de um lado, guerras, fomes, terremotos, juízo sobre o pecado quando começa a ficar descontrolado. Deus colocando um freio na impenitência humana, mas disciplina sobre o povo de Deus que começa a ficar acomodado. No livro de Juízes a gente vê muito isso. Toda vez que o povo começa a ficar acomodado, aí os povos inimigos dominam o povo de Deus, e aí tira a paz, aquela confusão. Aí Deus intervém. De um lado juízo, de outro lado disciplina. Para os incrédulos, juízo, freio no pecado. Para os crentes, disciplina. Jesus diz claramente: esses sinais não se referem ao dia final. Versículo 8, como é que Jesus chama eles? Princípio das dores. Ou seja, estes sinais, guerras, terremotos, fome, revoluções, grandes terremotos, epidemias, apontam para o grande dia, apontam para a certeza da volta de Jesus, mas ainda é só o princípio das dores. As mulheres que já ganharam neném sabem o que Jesus está querendo dizer. Quando uma mulher está grávida e está aproximando os dias do parto, aí iniciam as contrações, ela vai ao médico, o médico fala o quê? Não, é só o princípio das dores, volta para casa. Misericórdia, né? É o que Jesus está falando. Guerras, terremotos, fome, epidemia, revoluções, guerra civil, é o princípio das dores. Apontam para o nascimento do grande dia, para o dia final, mas ainda não é o dia final. Assim como os outros sinais do avanço missionário, da pregação do Evangelho da graça de Deus acontecendo em todo mundo, aponta para o grande dia, mas ainda não é o dia final, mas nos dá certeza, a confissão que vai acontecer. E bem, eu queria ler um versículo com os irmãos aqui, um texto, Romanos 8, por favor, abra aí. Irmãos, quando esses sinais acontecerem, a ideia aqui que Jesus fala no versículo 8, ele fala assim: olha, isso vai acontecer, mas não precisa ter medo nem desesperar. Nós vemos muita gente desesperando quando acontece esse tipo de situações. É triste, é complicado, né? Mas não é motivo para desespero, ok? Apenas um sinal que o dia final vai acontecer. Romanos 8, irmãos, versículo 18. Nós vamos ler esse texto, que ele fala bastante sobre o que nós estamos falando. Romanos 8, versículo 18 até o 25. Olha aí, alternadamente. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou,
na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança de se ver não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Então, irmãos, esses sinais aí, olha, a gente sofre, a gente geme, a gente chora, mas é um sinal que o grande dia vai chegar, que o nascimento vai acontecer, que Jesus vai voltar, que a obra vai se completar e nós estaremos na glória com Deus. Amém? Mas não é o sinal final ainda. Então, o primeiro grupo, sinais que evidenciam a pregação do Evangelho da graça de Deus a todas as nações. Tem acontecido no mundo inteiro. Segundo grupo, sinais que evidenciam aí, olha, julgamento divino, disciplina de Deus. É triste, é complicado, é sofrimento. A gente geme, mas é apenas o princípio das coisas. Agora vamos para o grande grupo de sinais. Esses aí, quando acontecer, significa que a volta de Jesus está batendo na porta. Então vamos lá, volta lá em Mateus 24. Tem vários outros textos paralelos para somar com esse. Mas vamos lá, Mateus 24, versículo 5, Jesus fala assim, olha: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora olha a partir do versículo 21. Então aqui é o último grupo desse texto aqui, que evidenciam aí a volta de Jesus. Então nós vamos colocar como sinais em oposição à fé em Deus. E este grupo aqui são os sinais últimos que estão batendo a porta da volta de Jesus. Quando acontecer, significa que Jesus vai voltar a qualquer instante. Não é mais questão de dias, anos, meses. Não, é questão de instante para a volta. Então, é Jesus que falou. Olha aí do versículo 21 até o 31. Vamos ler para os irmãos acompanhar. E aí eu não precisar voltar muito aí. 20, alternadamente, me ajude aí. 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que eu tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e temerão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos
dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Sinais que indicam oposição à fé em Deus. É o último grupo, é o grupo derradeiro, é o grupo que significa acontecer sinais, Jesus volta. Quando acontecer esses sinais, Jesus volta, né? Eu sempre preguei sobre missões e eu sempre gostei de citar que a pregação do Evangelho da Graça de Deus, né, era o último sinal. Não é verdade, né? A pregação do Evangelho da Graça de Deus é um grande sinal que aponta para o grande dia. Mas estes aqui são os sinais derradeiros que eu vou tentar mostrar para os irmãos, né? Nesses últimos sinais aqui, eu queria colocar aí, ó, apostasia, vou colocar na minha ordem aqui, ó, tribulação, apostasia e o anticristo. Eu vou explicar cada um, resumidamente, né? Uma observação: quando eu fui ordenado pastor, o primeiro livro que eu estudei na Bíblia foi Apocalipse, né? Aqui na nossa igreja. Ficamos 2 anos estudando, toda quarta-feira, versículo por versículo, bloco por bloco, sobre Apocalipse. E aí, hoje, eu olhando aqui assim, eu disse, gente, tem que dar uma melhorada, precisa, porque vai perceber aqui alguns detalhes muito importantes, irmãos. Então, esses aqui são os Jesus volta. Não é eu que estou falando, é Jesus que falou. Está aí no texto aí, versículo 29. Na tribulação daqueles dias, aí vai acontecer o grande evento da volta de Jesus. Ok? Então, o primeiro grande evento aí, né, tribulação, refere-se a um grande sofrimento que alcançará, inclusive os eleitos, no mundo todo. Uma grande tribulação. Jesus não fala a natureza da tribulação. Quando eu estudei Apocalipse, o meu argumento era: já está acontecendo, mas de forma diferenciada. Eu nunca imaginava que poderia haver um evento único que afetasse o mundo inteiro. Isso nós falamos de 20 anos atrás. A internet ainda estava engateando no Brasil. E eu argumentei naquela época, eu lembro perfeitamente, né? Eu disse, olha, a tribulação está acontecendo. Ainda não estamos na grande tribulação. No mundo inteiro, de alguma forma, há algum tipo de tribulação para os cristãos. Mas haverá um dia em que vai vir uma tribulação, uma grande tribulação, uma única tribulação, que vai alcançar o mundo inteiro de uma só vez. E vai deixar todo mundo atribulado. Tanto os ateus, incrédulos, quanto os crentes serão alcançados por essa tribulação. Olha o texto aí. Depois nós estudamos aqui na igreja Mateus, né? Os 28 capítulos de Mateus, falando sobre isso, né? Olha o que diz o texto aí sobre essa tribulação, no versículo 3. Fala assim, olha, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vida e da consumação do século. E aí vai falar da grande tribulação, né? Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Uma única tribulação que vai alcançar o mundo inteiro, tanto os incrédulos quanto os crentes, de uma única forma, e todo mundo será atribulado. Ricos e pobres, analfabetos e estudiosos, né? Crentes e ateus, todos serão alcançados de uma única forma. Daniel, falando sobre essa tribulação, lá em Daniel 12, versículo 1, a parte B, ele fala assim: e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel, profetizando para o futuro, uma grande angústia sobre todo mundo, mas o povo eleito será salvo. Jesus fala aqui
que aqueles dias seriam abreviados para que o povo eleito seja poupado, senão até o povo eleito seria contagiado pela grande tribulação. Mateus 24 aí está mostrando para nós aí, olha, duas coisas interessantes. Está falando da destruição de Jerusalém, e às vezes a gente pode ficar meio confuso com algumas ilustrações aí, algumas metáforas que aconteceram naqueles dias, mas também está falando de eventos futuros. Se você olhar o versículo 3, ele fala o dia final, a consumação final. Então, ao mesmo tempo ele está falando da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Por isso que tem algumas ilustrações aí que são diferentes, mas também falando do grande dia. Olha o versículo 3, ele fala assim, ó, e qual sinal haverá da tua vinda, da consumação do século? Ou seja, a segunda vinda, o dia final. E está falando dessa grande tribulação, uma única tribulação que vai acontecer no mundo inteiro, alcançando todas as pessoas, sem exceção. Ninguém estará livre dessa grande tribulação. Atingirá o mundo todo e a todos, né? Aí no versículo 22 está assim, ó, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Vai alcançar o mundo inteiro, inclusive os cristãos. Aí no versículo 29 até o 31, vai mostrar aí, olha, que a grande tribulação é um dos sinais derradeiros. Fala aí no versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, a volta de Jesus acontecerá. Percebeu o versículo 29? Logo após a grande tribulação, Jesus vai voltar. Então é isso que ele está falando aí, que eu estou querendo mostrar para os irmãos. Mas tem um outro sinal aqui muito importante aqui também, né? A apostasia. Então aqui nós estamos falando aqui, ó, 3 tipos de sinais. Sinais da pregação do Evangelho no mundo inteiro, é a graça de Deus sendo disparada no mundo. Está acontecendo. É um grande sinal, mas não é um sinal derradeiro. Os sinais que mostram o juízo divino e disciplina de Deus, o juízo sobre os incrédulos, a disciplina sobre os crentes, para provar, fortalecer e livrar. E o último, né, ou os últimos sinais que indicam aí a volta de Jesus são aqueles que vêm oposição à fé em Deus. A grande tribulação não fosse o livramento de Deus, até os eleitos seriam atingidos na fé, não fisicamente, na fé, ok? A fé dos eleitos seriam contagiados. Segundo, a apostasia. Apostasia é uma palavra grega que significa abandono da fé. A apostasia também é um dos sinais derradeiros. Quando vier a logo após, ou no meio da apostasia, Jesus voltará. É um outro grande sinal forte dos últimos dias, derradeiro, e junto com ele será junto com a grande tribulação e a volta de Jesus na sequência, imediata, ok? Então olha aí, paralelamente à grande tribulação haverá um grande esfriamento da fé, inclusive dos cristãos. Na verdade, só os cristãos têm fé para esfriar. Olha o versículo 12, 10 até o 12, olha aí, olha. Nesse tempo, no tempo da grande tribulação, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, irmãos, olha só, eles terão acesso ao Evangelho, terão acesso aos meios de graça, mas vai se esfriar no coração. Eles terão condições para fortalecer a fé, mas a fé vai se esfriar
de quase todos. No meio da grande tribulação, ao invés de eles buscarem a Deus, clamarem a Deus, se voltarem para Deus, ao invés de alimentar a fé vai se esfriar. O culto doméstico vai acabar. A vida de oração vai diminuir ou consequar. A leitura da Bíblia acabou. Os cultos vão se esfriar. Apostasia, um grande esfriamento da fé, paralela à grande tribulação, e isso no mundo todo. Irmãos, eu queria que a gente lesse alguns versículos aí sobre a apostasia, só para nos ajudar a entender melhor esse ponto, fazendo favor. No Antigo Testamento tinha muito exemplo de apostasia, mas esse aqui é mais peculiar, porque ele é derradeiro na volta de Cristo. Então, me diz, irmãos, abra aí Hebreus 6,6, fazendo favor. Hebreus 6,6. Eu vou abrir outro texto aqui. Podem ler, Hebreus 6,6, podem ler esse texto, por favor, eu vou ler outro. E cairão-se, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Misericórdia. Essa foi minha exegese do seminário. Pessoas que tinham acesso à graça de Deus, ao dom do Espírito Santo, e se afastaram. Apostasia. Olha o que eu vou ler aqui em 2 Pedro 2,20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornando-se o seu último estado pior do que o primeiro. Percebe? Pessoas que tiveram acesso à graça, o dom do Espírito, pessoas que tinham acesso aos meios de graça, pessoas que tinham acesso à fé e se afastaram da fé. No meio da grande tribulação, isso vai acontecer muito. O culto vai ser relegado para o escanteio. Dois versículos aí, irmãos, por favor. Primeira carta de João, passa aí. Primeira carta de João, capítulo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. Vocês vão ler para mim, eu vou ler o texto. Primeira João 2,19. Podem ler juntos, por favor. E eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ok, então eu esqueci falando que às vezes o afastamento também é uma limpeza que Deus faz na igreja, né? Mas olha esse outro aqui, 1 Timóteo 4,1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, é o que nós estamos falando, dos sinais dos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Alguns se afastarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios, que é o último aqui nosso para a gente encerrar, o anticristo. Então, os sinais que indicam oposição à fé em Deus, a grande tribulação que vai acontecer sobre o mundo todo de uma só forma, e ninguém vai ser livre dela. De uma forma ou de outra, todos vão ser alcançados,
se não fosse a graça de Deus nos livrando, até os eleitos seriam contagiados. Não estou falando contágio físico de enfermidade, contágio na fé. Mas no meio da grande tribulação, muitos serão alcançados e apostatarão da fé, se afastarão de Deus, vai esvaziar, a oração vai cair, a Bíblia vai cessar e tudo isso vai acontecer. As pessoas vão trocar os meios de graças por coisas supérfluas, temporárias, que não tem valor eterno, e vão se afastar e esfriar da fé. Aí o último ponto aqui, o anticristo. Esse é o finalíssimo de todos. A grande tribulação e a apostasia vão acontecer em conjunto. E aí, diz aí vários textos da Bíblia. Nós estamos aqui em Mateus, eu vou ler em Mateus, versículo 23 e 24. Mas Tessalonicenses fala, Apocalipse fala, tem vários textos, Daniel fala, vários textos falando sobre o anticristo. E é interessante o detalhe aqui para a gente entender, irmãos. Olha o versículo 23 e 24, é muito importante que a gente entenda isso. A grande tribulação vai ser notória no mundo inteiro, uma única situação afligindo todo mundo. A apostasia vai ser notória, as igrejas vão esvaziar, o culto doméstico vai acabar, a oração vai diminuir, a leitura da Bíblia vai parar, isso vai ser notório. Mas olha esse aqui que é o terrível, e quando acontecer esse, aí Jesus volta. Olha aí, versículo 23 e 24. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmãos, esse é o último e grande sinal, o derradeiro sinal. Abre aí em Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, só para a gente completar a ideia, que lá explica melhor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Me ajudem aí, alternadamente, para ficar bem claro esse último sinal, que também é mais complicado, né? Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 até o 12. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o inimigo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, E a fim de serem julgados soltos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Misericórdia, irmãos. Então, olha só o que ele está falando. Durante a grande tribulação, vai haver uma grande apostasia, um grande afastamento dos meios de graça, e estas pessoas se afastarem, elas serão entregues nas mãos do anticristo. Aqueles que não deram crédito à verdade, vão dar crédito à mentira. Agora presta atenção, esse anticristo, ele não vem com chifre e rabo. A palavra do grego aí para anticristo, né, essa preposição aí, anti, ela pode ser traduzida também assim, olha, ao invés de, ou em lugar de. Então, o anticristo, ele não vem contra Cristo,
ele vai se manifestar, aparecer em lugar de Cristo. Está entendendo? Então aqueles que não deram crédito à palavra de Cristo, vai aparecer o anticristo, vai sentar no lugar de Cristo, se arrogar o direito de Cristo, vai fazer milagres, prodígios, sinais, tudo que eles gostariam de ver, o anticristo vai fazer. Em nome de Cristo, mas não é Cristo. O anticristo, ele não é contra Cristo, ele toma o lugar de Cristo para seduzir aqueles que se afastaram da fé em Cristo. Está entendendo, irmãos? A situação como é que vai ser? Cristo não vai aparecer falando contra Cristo. Ele vai aparecer fazendo sinais, milagres, prodígios, mentiras, sedução da fé daqueles que se afastaram de Cristo. Então aqueles que não deram crédito à verdade, aqueles que não fizeram uso dos meios de graça, da oração, da palavra, do culto, da Santa Ceia, esses vão ser entregues nas mãos do anticristo e serão seduzidos por ele. 2,18 fala que virá o anticristo, e as pessoas vão seguir. Já existe muito anticristo, irmãos, falsos profetas, pessoas que fazem milagres, pessoas que fazem sinais, prodígios, mentiras, em nome da fé, mas aqueles que dão ouvidos, é uma verdade. Já existem os anticristos, mas 1 João 2,18 fala que virá o anticristo final e vai seduzir aqueles que apostataram da fé. O anticristo vai aparecer durante essa grande apostasia, vai criar uma grande expectativa, e aqueles que estavam afastados da fé na grande apostasia vão seguir o anticristo, que todos vão achar que é Cristo. A grande pergunta, irmãos, que fica é: será que nós estamos prontos para a grande tribulação até o final? Será que nós estamos prontos para alimentar a nossa fé e não cair na apostasia? Será que nós estamos prontos para identificar o anticristo e não deixar a nossa fé ser seduzida por sinais, prodígios, milagres e mentiras? Então essa é a questão para nós aí, né? Vai acontecer, muita coisa já está acontecendo. Você está pronto para passar pela grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro e ninguém vai escapar dela? Você está pronto para alimentar a sua fé? Você está pronto para identificar o anticristo, seduzir pelas mentiras? E aí vai vir o final. Jesus vai aparecer, vai destruir o anticristo e vai resgatar a igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, e aí nós estaremos para sempre soluçados. Aí eu quero concluir aqui, irmãos. Então, 3 grupos de sinais: sinais da pregação do Evangelho da graça de Deus, está acontecendo no mundo inteiro; sinais de julgamento e disciplina, o julgamento sobre os impenitentes, frear o pecado; a disciplina sobre os crentes, a aprovação e a grande grupo de sinais final, né, aqueles que são oposição à fé em Deus. A grande tribulação, ninguém vai escapar dela, todo mundo, o mundo inteiro vai se alcançar. A grande apostasia, que é resultado da grande tribulação, e o anticristo vai pegar a oportunidade, tomar o lugar de Cristo para seduzir aqueles que se lá em Mateus 24, para a gente concluir. Aí o versículo 32 fala assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo
portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Ok? Irmãos, para concluir, eu queria que vocês guardassem isso aqui só para a gente fechar. Olha. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro: é errado tentar colocar data, dia e hora para a volta de Jesus. Ninguém sabe, só o Pai. Ok? Segundo, é mais errado ainda negligenciar esse acontecimento, falando, já ninguém sabe, então deixa a vida me levar. Você vai se dar mal. Ok? É errado marcar o dia e a hora, mas é errado ser negligente porque ninguém sabe o dia e a hora. Terceiro, todos esses sinais acontecem em todas as épocas, em todos os lugares, mas não devem ser menosprezados. Ao contrário, devem deixar-nos mais atentos e apegados a Deus. A grande tribulação é um sinal que vai acontecer no mundo inteiro, um único evento, alcançando todo mundo, e a apostasia no meio da grande tribulação. E o último é que a expectativa da vida eminente de Cristo deve transformar a nossa vida cristã. Mais urgência, mais vivacidade das coisas espirituais, mais apego aos meios de graça, mais oração, mais leitura da Bíblia, mais amor pelo culto, mais apego a Deus e aos meios de graça. Então, irmãos, a nossa oração é que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê sensibilidade, arrependimento. E eu queria chamar a igreja para a gente orar isso agora. Vamos ficar em pé, quem puder. Eu queria que você aí no seu lugar orasse: Deus, dá-nos discernimento, arrependimento, convicção de pecado, bom senso, para que nós não sejamos pegos desprevenidos, nem na grande tribulação, nem na apostasia, nem pelo anticristo, porque as outras coisas a gente tem certeza absoluta que já aconteceram. Ok? Então vamos orar? Ore você aí, depois eu vou orar aqui. Então pode orar à vontade aí, depois eu vou orar encerrando. Senhor, estamos diante da Tua palavra, a qual é verdadeira, eterna e jamais falha e não volta atrás. Tudo passa nesse mundo, mas a palavra do Senhor não passará. Ela é eterna, selada pelo Teu Santo Espírito. E nós queremos pedir ao Senhor, guarde essa palavra na nossa mente, no nosso coração, para que não sejamos achados desprevenidos na grande tribulação, na apostasia e na vida do anticristo. Coloca peso do Senhor nessa palavra, na mente e no coração de cada um de nós, e nos prepara, Deus. Traz arrependimento aos nossos corações, bom senso, discernimento, mais apego às verdades espirituais, mais apego aos meios de graça, mais apego à oração, à leitura da Bíblia, a comunhão dos irmãos, ó Deus, o culto doméstico. O Senhor traz um despertamento no nosso meio e sobre todos os cristãos em toda a face da terra de Jesus, para que não sejamos apanhados pela operação do erro. No nome para a glória de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, que as mais doces consolações do Espírito Santo habite abundantemente sobre cada um de vós, preparando-os, capacitando-os e livrando-os da grande tribulação, da apostasia e do anticristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém.